lá, vamos tocar o programa. Olha, gente, no bairro Planalto Modubim, mais de 20 famílias desabrigadas por circunstâncias da pandemia foram obrigadas aí a montar acampamento em um terreno bem próximo à estação do metrô. Olha só que tristeza, hein? Eles estão no local há cerca de 2 semanas e vivem em barracos improvisados, sem luz e sem água. Está ficando mais comum do que se pensa, hein? Essas pessoas aí contam apenas com a ajuda de doações para poder sobreviver, né? Sobreviver apenas. O nosso repórter, o Ricardo Lima, foi lá no local conferir a situação dessas famílias aí de perto. Vamos ver a matéria aqui na tela. Esse é o reflexo de uma pandemia que insiste em não acabar. Muitas famílias prejudicadas pela recessão na economia e não tem outro jeito. Sem ter como pagar o aluguel, muitos acabam vindo para morar em locais como esse que nós estamos mostrando. Mais de 20 famílias estão instaladas em um terreno aqui nos arredores da estação do Conjunto Esperança. Há cerca de 15 dias as pessoas passaram a ocupar este espaço através de barracos improvisados com lona e madeira. Esses barracos foram erguidos aqui, não tem luz, não tem água encanada e as pessoas que estão aqui estão recebendo apenas o apoio de quem mora nessa região. A situação é de muita precariedade, mas sem ter para onde ir, eles são obrigados a ficar em locais como esse. Onde as casas ou as barracas foram erguidas aqui, era um terreno baldio, que tinha apenas mato. Esse mato foi batido aqui pelos próprios moradores e eles acreditaram que ficar por aqui seria a garantia de um teto. Mas, recentemente, eles receberam aqui a visita de representantes do Metrofó, que disseram que eles não vão poder ficar aqui porque esse terreno aqui que a gente está mostrando pertence à Companhia de Transportes Metropolitanos. A gente vai se aproximar para mostrar aqui as condições em que esse povo está vivendo por não ter para onde ir. Aqui do lado de dentro dá para a gente ter a noção de como as pessoas estão vivendo em barracos improvisados com lona, madeira, plástico. E o maior desafio aqui é encontrar espaço, porque esse lugar aqui é bastante disputado pelas pessoas que estão aqui. Eles tentam fazer isso de forma organizada, sem confusão entre eles, mas a gente percebe que o principal desafio é justamente a falta de espaço. Aqui nós temos o que seria uma cozinha, porque do lado de dentro dos barracos não dá para montar essa estrutura. Aqui seria um fogão a lenha, uma espécie de churrasqueira foi montada aqui, a panela com o que restou aqui do almoço. E isso, gente, fica a menos de 2 metros do banheiro, que também funciona de forma improvisada aqui em frente à barraca de um dos organizadores desse movimento. Quando eles vieram para cá, eles acreditavam que o terreno da Metrofó era apenas até onde vai esse meio fio. Mas depois de se instalar por aqui, eles descobriram que a Metrofó está reclamando também a posse dessa outra parte do terreno e sem ter para onde correr, eles estão clamando por uma ajuda por parte dos órgãos competentes. Trabalhava na feira, né? Sou feirante e o aluguel que eu pagava R$600, por conta da pandemia, afetou, não tinha como fazer vendas, eu acabei ficando sem dinheiro e sem condição nenhuma, né? E aí tá eu, minha família aqui, nesse local, né? Porque a condição mesmo apertou. E a única ajuda que nós temos é do governo, que é um auxílio que não dá para suprir a necessidade, né? Com auxílio de 250 que recebe eu e minha esposa junto. Na primeira pandemia nós ainda conseguimos vender máscara, alguma coisa, mas na segunda onda, né? Afetou mais ainda, foi aí que nós ficamos sem condição nenhuma de pagar mais aluguel, né? Aqui tem um muro da Metrofó, tem um muro, e tem 1 metro de distância que é o meu fio. Só que aí tem a outra parte que eles falam que é dele, né? Algumas pessoas dizem que não é, outras dizem que é. Só que aí eles vieram aqui e falaram que nós tínhamos que sair do local.
que nós tínhamos que sair do local porque era deles e não tinha como ficar. Prometeram de falar com a prefeitura para dar algum auxílio, para ajudar de alguma forma, mas até agora, já são mais de 10 dias que estamos aqui, mas até agora nada ainda. Nenhum órgão, nem nada vieram dar um auxílio, né? Ajudar de alguma forma, né? Sem água, sem luz, sem nenhuma estrutura e, pelo jeito, também sem um teto. A vida de quem desafia as condições que lhe são impostas pela vida não é fácil aqui nesse local. Essa região onde nós estamos é conhecida por Conjunto Planalto Mondubim, mas fica bem próximo à estação do metrô aqui do bairro Conjunto Esperança. Eles até fizeram aqui uma fiação, quem olha pensa que tem energia elétrica, mas essa instalação ainda não foi ligada. A água também não tem, depende-se de um chafariz aqui próximo e diante dessa situação, famílias inteiras estão convivendo em espaços como esse que a gente está mostrando aqui. Pedi o Ramires para a gente mostrar, isso aqui é tudo o que 3 pessoas de uma mesma família têm para se abrigar do sol e da chuva ou do sereno da noite ou qualquer que seja as condições climáticas, porque não sobrou outra alternativa. Ricardo Lima para o Cidade 190. Olha, a Habitafor está informando que não recebeu nenhuma reclamação sobre essa demanda, né? Entramos em contato também com a Secretaria das Cidades, mas até o momento também não obtivemos nenhuma resposta, né? Infelizmente, o déficit habitacional na capital, né, é muito grande. Fortaleza, em vários cantos aí, né? Mas aqui na capital é muito grande, né? Nós temos registro também de, não só nesse local aí, até ali naquela região da leste-oeste, no meio do canteiro, cara. Gente vivendo assim, sabe? Armam um barraco, né? E ali passam a viver desse jeito, né? Mas vamos esperar que a partir dessa denúncia, né? Dessa comunicação que foi feita também, para ver o que se pode ser feito, né? Para alojar essas famílias que estão aí vivendo dessa maneira. Aquele viaduto ali do Antônio Bezerra também já está começando novamente pessoas morando lá. Esse viaduto aqui da base aérea, né? Também, rapaz, já está super lotado ali de pessoas já morando. Então é importante que seja feito esse trabalho, essa ação social para ver a situação dessas pessoas, né? Muitas vezes são pessoas que, às vezes, até conseguiram uma casa, mas muitas delas são expulsas aí por faccionados. Infelizmente é desse jeito, né? 27 milhões vivendo abaixo da linha da pobreza. Olha que número, gente. 27 milhões vivendo na linha abaixo da linha da pobreza, né, cara? São dados nacionais, né, aqui do nosso país. Isso reflete muito a situação que esse país tem vivido, vem vivendo, né? Nós esperamos aí mudanças, é o que nós esperamos. Toda vez que entra o governo, sai o governo, esperamos mudanças, né? E esperar que essas famílias, cara, que vivem nessa situação, tenham o amparo, né? Não só do município, do estado, da União, né? A gente vê aí que falta realmente políticas públicas voltadas para essas pessoas, né? Como é que come, como é que vive, cara? Eu tenho assim, até uma curiosidade de saber, sabe, Márcio? Porque assim, a gente vê que a dificuldade do povo é grande, do povo trabalhando. Imagina dessas pessoas que estão nessa situação, cara, como é que come no dia a dia? Ou então come de manhã e não consegue comer o restante do dia? Uma refeição por dia. Valdo, quando você trouxe aqui esse dado aí, 27 milhões abaixo da linha da pobreza, não é? Eu fui ali dar uma olhada, uma checada e realmente é isso mesmo. Passamos por um momento de uma crise, né? Uma pandemia realmente que afetou muita gente. Essa situação de pobreza, que é da falta da comida no prato, não é? É encher o bucho, como a gente diz, não é? Pelo menos para não dormir com fome. Se complicou nesse país, né? A coisa realmente está muito crítica,
muita gente na pobreza. Isso aí tá falando aqui dentro de um programa que é policial, isso aí alavanca a violência, não se engane não. Não é? Então a gente torce, a gente clama, a gente luta aqui todo dia para que seja feita justiça com essas pessoas. Hoje eu passei ali próximo ao muro da base aérea, tem outro acampamento desse se formando, não é? Ali próximo ao aeroporto, e aí é em todo canto, essa pobreza se multiplicando, depois o monstro cresce demais, a coisa fica feia. É preciso criar alternativas para que essas pessoas tenham condição de sobreviver dignamente. É isso que a gente tem que cobrar dos poderes públicos, seja do governo federal, do governo estadual ou da prefeitura, porque não dá mais para aguentar só essa pobreza aumentando e o povo cada vez em mais miséria. E o resultado de tudo isso são os sinais superlotados de pedintes, pessoas que vão para as ruas no intuito de saciar a sua fome. Vamos esperar aí que sejam feitas alguma coisa em relação a essa denúncia aqui no Cidade 90, tá? Gente, olha só essa notícia.